Então, boa noite, gente. Meu nome é Jaqueline Becker e eu sou do PET Biologia da URGS. E junto com a Ana e o Hector e o Márcio, nós vamos estar mediando aqui a palestra hoje. Hoje é mais um dia de palestras em comemoração aos 30 anos do GEMARS. Em nome do PET, eu agradeço a parceria e a confiança e agradeço a presença dos convidados e dos participantes. É uma honra poder fazer parte desse 30º aniversário do GEMARS. Cada palestrante vai falar e no final a gente vai passar as perguntas que vocês forem deixando no chat. E no final a gente vai deixar a lista de presença para os interessados no certificado. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Federico Sucunza. Ele é pesquisador do Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul e do Instituto Aquali. Ele desenvolve pesquisa em prol da conservação dos cetáceos desde 2007, tendo como foco a estimação de abundância da toninha e a telemetria satelital de grandes baleias, e atualmente é o coordenador do projeto Pesca. Então, por favor, Federico, a palavra está contigo. Boa tarde, então, muito obrigado, Jaqueline, muito obrigado a toda a equipe do PET, professor Márcio, é um prazer muito grande para mim estar aqui compartilhando um pouco dessa iniciativa que vem sendo desenvolvida pelo GEMARS e ainda mais fazendo parte desse momento de comemoração, né, dos 30 anos. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, e aí eu vou começar a falar um pouco mais. Estão vendo a apresentação agora? Sim, está aparecendo. Então tá. Muito obrigado, então. Eu vou conversar um pouco, junto com o Gabriel e com o Leonardo, né, um pouco sobre a questão de construindo estratégias de conservação em conjunto com pescadoras e pescadores. Né? Como se sabe, quando a gente pensa na pesca, né, a pesca ela acaba interagindo não só com as espécies-alvo, né, ou seja, espécies que os pescadores têm interesse, né, tanto para consumo como para venda, mas também outras espécies que não têm interesse, né, de serem capturadas, que são chamadas capturas incidentais. E essas capturas incidentais, embora não seja o objetivo da atividade pesqueira, elas acabam impactando muitas espécies e algumas sendo a principal problemática de conservação, como é o caso da toninha, né? E aí aqui a gente comemorando esses 30 anos de atuação do GEMARS, a toninha ela é uma das principais espécies que o GEMARS, ou é a principal espécie que o GEMARS vem dedicado seus esforços de pesquisa ao longo dos anos, e em função, né, dessas capturas incidentais, isso é uma problemática de conservação, e isso se dá a necessidade, então, dessa construção de estratégias em conjunto com os pescadores e pescadoras para achar soluções que tornem viáveis tanto a atividade pesqueira quanto a manutenção das populações da toninha, no caso. Né? Então, é isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês. É bem interessante, aqui eu trouxe uma linha do tempo, que a pesca, né, a atividade de monitoramento da atividade pesqueira, ela se confunde, ela faz muito parte da história do próprio GEMARS. Como vocês acompanharam na primeira das palestras, né, ministrada pela professora Larissa, que trouxe a atividade do monitoramento de beira de praia, né, que foi a primeira atividade desenvolvida pelo GEMARS. A atividade de embarque, em embarcações de pesca, ela foi realizada já desde o início do GEMARS, vamos dizer assim. E aqui eu trago para vocês, então, o primeiro embarque realizado pelo GEMARS foi em 1992, pelo pesquisador professor Paulo Ott. Então, quando começou, então, a se compreender, a se registrar os primeiros
as primeiras informações sobre essa interação da toninha com a atividade pesqueira. Esse monitoramento, né, ele ocorreu entre 1992 e 1997, depois ele foi interrompido e retomado em 2003, quando o GEMARS ele teve um novo projeto que teve como foco também o monitoramento da atividade pesqueira com o objetivo, né, de entender esses níveis de captura. Esse projeto era um projeto mais amplo, que também envolvia alguns avanços, né, nos métodos de estudo do próprio GEMARS, como o professor Daniel apresentou ontem, né, o monitoramento aéreo para estimação de abundância. Então, esse projeto desenvolvido entre 2003 e 2005 já tinha esse componente. Esse trabalho foi, então, encerrado mais ou menos em 2005, e aí, em 2011, o GEMARS novamente veio monitorar a atividade pesqueira. Isso eu estou falando do litoral norte do Rio Grande do Sul, principalmente as comunidades pesqueiras de Tramandaí, e Imbé, e Torres e Passo de Torres. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Mas, então, em 2011, o GEMARS retomou a atividade de monitoramento da pesca, agora com um objetivo um pouco diferente, que era não, o foco principal não era entender os níveis de captura acidental da toninha, mas entender a interação da pesca com os lobos e leões marinhos, né, que um pouco diferente da toninha, né, que no caso, durante essas capturas incidentais, ela acaba morrendo. A interação dos lobos e leões marinhos se dá um pouco numa interação que na verdade, os indivíduos eles se aproximam da rede para pegar o peixe. Então, em alguma certo ponto de vista, né, o indivíduo ele acaba sendo beneficiado, eu estou dizendo o lobo e o leão, né, acaba sendo beneficiado por aquela presença daquela rede, e isso gera um conflito, né, o pescador se vê prejudicado, é toda uma interação que acontece também. Esse trabalho ele se encerrou em 2012, né, esse monitoramento contínuo, eu estou dizendo, né, com a presença constante ou muito frequente dos pesquisadores em campo. E em 2018, através do projeto Conservação da Toninha do Fumbio, o GEMARS novamente conseguiu recurso para retomar o monitoramento da pesca, agora novamente com foco, né, na questão das capturas na interação da toninha com a atividade pesqueira. Esse projeto também é um projeto amplo, que também tinha os componentes de estimação de abundância, monitoramento de praia, mas aqui trazendo mais essa parte da pesca. E algo que é comum entre todos esses projetos, e é comum, eu acredito que em todo projeto que visa trabalhar em conjunto com comunidades tradicionais, né, no caso aqui, as comunidades de pesca, ela depende, né, de uma relação muito boa entre o pesquisador e o pescador, né, essa relação boa no sentido das pessoas poderem conviver, né, poderem estar no mesmo ambiente de uma forma harmônica, de uma forma saudável, mas também uma confiança na passagem da informação, né, na confiança que aquele pescador, né, a gente está vendo aqui, o GEMARS ele realiza tanto o observador a bordo, né, ou seja, o pesquisador ele vai dentro da embarcação para realizar os registros da atividade pesqueira, mas também através de entrevistas, isso depois o Gabriel e o Leonardo vão trazer mais para vocês, mas através de entrevistas no porto. Então, depois da atividade ser realizada, o pescador vir e compartilhar conosco essa informação, que ela vai ser tabelada e depois vai para essas análises científicas, vamos chamar assim, né? Mas tudo isso depende, então, dessa confiança, dessa harmonia e dessa veracidade na passada da informação. E isso só se consegue através de um trabalho árduo, né, frequente, de conversas, de troca de informações, e isso é chave para qualquer projeto, né, que venha a ser desenvolvido. Nisso, o GEMARS ele sempre teve um sucesso grande, como a gente pode ver aqui nas fotos, né, o pescador com a camiseta da toninha, cumprimentando ali o pesquisador, aqui o professor Daniel também entrevistando um pescador na comunidade de Passo de Torres. Mas, como vocês notaram ali naquela linha do tempo que eu criei, que eu mostrei para vocês, esses projetos eles foram interrompidos em algum momento e eles foram retomados. Isso tem um problema, na verdade, tem dois problemas básicos, né? Um primeiro problema, pensando só na parte científica, né, na questão de coleta de dados, é que durante esse período onde não é realizado o monitoramento,
Isso se deve, né, em função da falta de recursos. Os monitoramentos de pesca eles são custosos, né, depende de uma pessoa que esteja lá de forma frequente, então isso gera um custo, isso tem um custo e ele é elevado. Então, a falta dessa pessoa faz com que a falta de recurso faz com que muitas vezes a gente tenha que encerrar os monitoramentos, e essa foi a realidade do GEMARS ao longo da sua história. Então, isso faz com que então, não se tenha informação sobre capturas, né, no caso das toninhas, sobre a dinâmica, sobre avanços tecnológicos da pesca, mas principalmente o que acontece é que durante esses 5 anos, né, onde não teve o monitoramento da pesca aqui entre 97 e 2003, o pescador ele continuou ali, né, principalmente as comunidades de pesca artesanais. O pescador ele tem essa característica, ele vai se manter pescador ao longo dos anos, independente de estar, obviamente, sendo realizada uma pesquisa ou não. E quando o pesquisador ele volta para essa comunidade, ele vai se deparar com aquele mesmo pescador que em um momento estava colaborando, depois, em função de falta de recurso, né, o pesquisador ele teve que deixar de realizar essa atividade, e quando ele retorna tem toda essa questão de, bom, qual que é a confiança que agora eu vou ter de estar de novo passando as informações, se em algum momento ela vai embora, né, e muitas vezes por questões da vida, a gente não consegue retornar na comunidade, e ao longo desse tempo, algumas situações da própria sociedade vão piorando, e essa pessoa, em alguns momentos, pode associar, né, algumas dificuldades a alguma pesquisa. Então, toda essa relação que se cria ao longo da implementação de um projeto, durante esses períodos onde não existe monitoramento, acaba sendo muitas vezes perdida ou pelo menos enfraquecida. Isso faz com que, com a retomada de um projeto, todo esse trabalho, né, de confiança, de engajamento da comunidade, ele tem que ser novamente refeito. Então, esse é um dos grandes problemas quando a gente tem essas interrupções nos monitoramentos da atividade pesqueira, né? E, bom, e aí, recentemente, então, com o projeto da conservação da toninha, né, um projeto coordenado pelo Fumbio, novamente o GEMAR teve a oportunidade de, com um recurso significativo, retomar o monitoramento da atividade pesqueira. E algo particular que foi trazido nesse edital do projeto de conservação da toninha era que se tinha como objetivo principal, ou objetivo final, construir, em conjunto com os pescadores, estratégias para a conservação da toninha. Então, embora existam os objetivos específicos de entender os níveis de mortalidade, entender o tamanho populacional, entender a estrutura de idade, por exemplo, dessa população, se tinha como objetivo final nessa questão de conseguir reunir os pescadores para discutir, em função da informação que tinha sido gerada ao longo do projeto, quais seriam as estratégias de conservação viáveis para serem implementadas. E é nesse sentido que a gente começou a trabalhar, então, desde o início, o que a gente chamou de Projeto Pesca, né, que ele tem como objetivo, então, junto com as comunidades de pescadores artesanais, aqui identificadas por esse barco, né, discutir e viabilizar tanto a captura das espécies-alvo, mas, principalmente, a viabilidade das populações da toninha e da espécie como um todo. Então, só trazendo um pouco da comunidade, de onde eu estou falando, né? Eu estava falando do litoral norte do Rio Grande do Sul. O projeto Pesca ele vem sendo desenvolvido especificamente com a comunidade de Torres e Passo de Torres. Então, nessa imagem aqui, onde vocês enxergam esses edifícios, aqui é o município de Torres, que é o litoral, é o extremo norte do Rio Grande do Sul. Aqui, essa região é o município de Passo de Torres, então é o extremo sul do estado de Santa Catarina. Esse aqui é o rio Mampituba, que conecta lá o mar, né? E aqui vocês podem ver, então, as embarcações de pesca, que elas estão agregadas principalmente no município de Passo de Torres, mas também algumas vão estar nas margens do município de Torres. Essa aqui é uma outra imagem, só para vocês entenderem, então, o canal do rio Mampituba, né? E aqui, em vermelho, é onde existem essas áreas de
de paragem das embarcações de pesca e, consequentemente, os galpões de pesca, é onde acabam sendo feitos os trabalhos de entrevista e os trabalhos de conversa e engajamento. Então, também trazendo um pouco mais de informação sobre a comunidade, né? Ela é uma comunidade que atua principalmente com a pesca que a gente chama a pesca de emalhe, tá? Eu não vou entrar aqui nos distintas técnicas de pesca, tá? Mas essa aqui é a principal atividade desenvolvida na comunidade aqui, então é a pesca com emalhe, tá? De emalhe. E a gente tem basicamente 4 tipos de embarcações. Então, tem essas daqui, que são embarcações pequenas, que fazem viagens de ida e volta, que a gente chama de viagens de bate e volta, ou seja, elas não dormem no mar, né, a tripulação. Essas embarcações já um pouco maiores, que vão permanecer aí entre 3 e 4 dias no mar. Aí já tem embarcações grandes, que já são chamadas, consideradas industriais, né, pela legislação de pesca, que vão permanecer até 20, 30 dias no mar. E essas outras embarcações, que é uma modalidade de certa forma nova, né, aqui no litoral, que são chamados botes, são botes fibrados que também vão fazer essas viagens de bate e volta. O que a gente, no âmbito do projeto que a gente vem desenvolvendo, então, são, como em projetos anteriores do GEMARS, são os embarques com observadores de bordo, como vocês podem ver aqui, uma imagem do Gabriel e do Leonardo realizando o embarque. As entrevistas, né, com os mestres das embarcações, então, depois que eles voltam do mar, né, depois de terem realizado a atividade pesqueira, a gente acaba registrando, então, as características dos lances de pesca, quantos quilos de espécies foram capturadas, se houve ou não capturas incidentais. E também, durante eventos de descarga de pescado, a gente realiza esse trabalho de morfometria e identificação das espécies capturadas. Esse trabalho de morfometria e identificação a gente também realiza durante a realização dos embarques com observadores de bordo, né? E, bom, como eu falei, né, a pesca ela acaba interagindo com diversas espécies, né, muitas delas, algumas delas ameaçadas de extinção, como é no caso aqui, então, as toninhas, né, que era o foco do projeto, né, o projeto esse aprovado junto ao Fumbio, mas também, que não é uma espécie de interesse comercial, mas também outras espécies que, em algum momento, podem ter um interesse comercial, como são os tubarões, né, e as raias. Aqui também compartilhando o primeiro artigo científico publicado assim dentro do escopo do projeto, pelo Gabriel e colaboradores, relatando então as capturas de raia-viola, que é uma espécie ameaçada, mas acaba também sendo capturada de forma incidental durante as atividades de pesca. Então, o cenário não é um cenário muito complexo, né, onde existe a questão das capturas incidentais de espécies que não têm interesse comercial, existem as capturas incidentais de espécies que, porventura, podem vir a ter um valor comercial, principalmente em ações ilegais, né? As capturas das espécies-alvo, obviamente, e essa questão que o Fumbio, esse desafio que, de certa forma, o Fumbio nos trouxe como pesquisadores, né, de reunir os pescadores para, frente a essa informação, discutir quais seriam as estratégias que tornassem viável, então, a atividade pesqueira sem ter um impacto significativo, né, ou seja, um impacto que viesse a inviabilizar as populações, no caso o foco a toninha. Então, desde o início do projeto, a gente trabalhou muito nessa questão de construir espaços de diálogo. Esses espaços, principalmente com o objetivo de quê? De a gente poder transmitir de forma transparente quais que eram os nossos objetivos, como projeto de pesquisa, tanto como instituição, mas também como atendendo, né, a um financiamento específico. Criar espaços onde as pessoas pudessem também se expressar de forma verdadeira, né, sem problema de ser desrespeitado, né? Então, isso a gente sempre viu como algo muito importante, onde as pessoas pudessem ir ali
e falar verdadeiramente o que pensam sobre a atividade de pesquisa, que além entre a parada de 2012 e o reinício de 2018, saiu uma legislação pesqueira voltada para o EMALI, e que isso dificultou um pouco mais ainda essa nova retomada de trabalho. Então, desde o início, a gente teve uma comunidade que foi muito fechada às portas. Então, a gente teve que fazer muito esse trabalho de retomada da confiança, e isso foi construído, então, a partir desses espaços de diálogo. E, além disso, a gente sempre notou a necessidade de, além de criar esses espaços de comunicação e conversa, também um trabalho de valorização da atividade do pescador e da atividade pesqueira, né? Porque a gente entende que se a gente espera que essa pessoa, né, esse trabalhador, esse pescador, ele vai se importar, ele vai ter interesse em preservar um ambiente, né, uma espécie, ele tem que valorizar a sua atividade, né? Então, em função disso, a gente teve esse trabalho de desenvolver atividades que tinham como objetivo, e tem como objetivo, a valorização da atividade e do pescador. Então, inicialmente, a gente começou a fixar uns quadros que a gente chama do Infopesca, que eles, basicamente, o que eles trazem é a informação que eles geram novamente para eles, né? Muitas vezes o pescador, em função da sua rotina de trabalho, ele não consegue estar fazendo esses registros, não consegue muitas vezes visualizar o quanto que rende a pescaria dele, o quanto que ele captura, as áreas que ele captura os pescados, embora, claro, que isso tenha um conhecimento, né, empírico dele, da atividade, às vezes ele não consegue visualizar isso em função da rotina dele de trabalho e dos seus hábitos, né? Então, a gente começou a disponibilizar isso nesses quadros, e a gente tem tido um retorno bem interessante sobre isso. Além dessa disponibilização, a gente também começou a trabalhar com umas questões de ajuda, né, e segurança. Por exemplo, aqui a questão de disponibilizar a previsão do tempo. Então, isso, obviamente, tem um impacto na possibilidade de pescaria e na própria navegação. Então, isso também contribui para a segurança dos pescadores. E, embora hoje em dia muitos acessem essas previsões nos celulares, né, a gente notou que, mesmo assim, fixando isso num quadro, isso era observado pelos pescadores e muitas vezes era visto como algo positivo que ajudava realmente eles no seu planejamento. Posteriormente, a gente começou a desenvolver o resgate histórico da pesca, então uma ideia de trazer essa informação antiga, que muitas vezes o GEMAR faz parte, né, dessa evolução da pesca, para uma discussão um pouco atual, também uma questão de valorizar essa cultura, né, esses saberes da pesca artesanal. E, por fim, algo que a gente também realizou, e eles, como comunidade, de forma um pouco surpreendente, nunca tinham festejado, que é o Dia do Pescador. Então, isso foi uma atividade que a gente desenvolveu, sempre com essa ideia também, né, com o objetivo de engajamento, né, tudo isso que eu estava discutindo, esse objetivo de engajamento, de aproximar as pessoas. Para quê? Com o objetivo que essas pessoas possam te transmitir o que elas sentem de forma verdadeira e, assim, de forma conjunta, conseguir avançar no planejamento das estratégias de conservação, né? Então, com esse objetivo também, a gente pensou na comemoração do Dia do Pescador, que foi bem positivo. A gente teve, inclusive, aqui a atividade de corte de cabelo, que foi algo que teve um resultado bem interessante, assim, social. E, por fim, agora já chegando no fim da minha fala, é algo que a gente alcançou, que a gente nunca imaginava, ou pelo menos não colocamos no projeto original, que era realmente de conseguir buscar, de conseguir discutir de forma conjunta, e não só discutir, mas iniciar a implementação de uma estratégia realmente para reduzir as capturas incidentais e, consequentemente, melhorar a conservação da espécie, no caso a toninha, né? Então, foi que a gente começou, e a gente vem desenvolvendo atualmente, né, são os experimentos de uso de equipamentos de baixo custo para reduzir a captura incidental da toninha em redes de emalhe.
Eu não vou entrar no mérito aqui dessa pesquisa, né? Não vou me aprofundar muito aqui nessa pesquisa, mas são métodos que vêm sendo desenvolvidos que é para conseguir reduzir os níveis de captura utilizando equipamentos que sejam de baixo custo, né? Pensando que essas comunidades, principalmente as comunidades artesanais, muitas vezes têm um poder econômico baixo, né? Então, muitas vezes, alguns dispositivos que hoje em dia já existem disponíveis na escala industrial, e em muitos casos existem evidências já claras da sua efetividade, eles acabam não sendo utilizados, não sendo possível a sua implementação em larga escala em função do custo. Então, em função disso que a gente vem colaborando com professores da Inglaterra no desenvolvimento, né, no uso desses equipamentos. E logo no início, quando a gente, e é por isso que eu compartilho essa história agora, quando a gente começou com esse trabalho em colaboração com um professor da Inglaterra, e eu levei essa ideia, nós levamos como projeto essa ideia ao pescador, sobre o uso, no caso aqui são garrafas PET, fixadas na rede, o pescador logo nos trouxe vários questionamentos, como é que a gente ia lidar com a questão da flutuabilidade da garrafa, que se ia fazer com que a rede flutuasse mais, e se a rede está mais esticada, ela acaba capturando menos peixe, né? E obviamente não é esse o objetivo do pescador. A gente tinha um outro problema, que era a questão de, em alguns momentos, botar a garrafa, em outros momentos não botar as garrafas, né? Para a questão do desenho amostral, né? Ter o tratamento e o controle, né? E quando ele me trouxe todos esses questionamentos, obviamente eu não sabia a resposta para quase nenhum deles, mas tinha certeza que era ele que ia saber essas respostas muito melhor, de uma forma, ia conseguir resolver esses problemas de uma forma muito mais efetiva do que nós conseguiríamos, né, como grupo de pesquisa. E então o que a gente propôs foi, na verdade, construir uma rede que fosse igual a dele, né, no mesmo comprimento e altura, e fosse uma rede que ia ser testada. E se desse certo, a gente ia continuar desenvolvendo o nosso experimento, e se não desse certo, a gente iria retomar a rede e iria dar um outro destino para ela. Obviamente, isso no início nos trouxe muitos questionamentos, né, em função de, bom, a gente vai fazer mais rede, teoricamente, significa aumentar o esforço, e aumentar o esforço, teoricamente, significa maior risco para a toninha. Então, a gente está conservando a toninha, mas a gente está fazendo mais rede. A gente se questionou bastante, mas a gente acreditou que esse era o modelo, uma vez que a gente não tinha as respostas. Por exemplo, a resposta se iria afetar ou não a espécie alvo da pesca. Então, a gente tomou esse desafio como válido e, na verdade, o resultado ele foi muito positivo, porque quem fez a rede foi a família, né? Essa aqui é a esposa do pescador, esse aqui é o pescador que é o nosso principal colaborador. Ela que montou toda a rede, algo que ela nunca tinha feito, embora ela trabalhe toda a vida ali na questão de arrumar a rede, mas montar uma rede desde o início, com os panos, com as cordas, com o chumbo, ela nunca tinha feito. Então, isso fez com que existisse um sentido de pertencimento em relação ao experimento, porque quem fez a rede, quem pensou de muitas das soluções para tornar o experimento viável foi os próprios pescadores. E isso fez, então, com que não só esse pescador, que é quem está fazendo principalmente o experimento conosco, tivesse esse sentimento de pertencimento, mas também toda a comunidade, porque isso obviamente se espalhou, né? E eles sabiam que ele, a esposa dele, o filho, né, os conhecidos ali participaram dessa construção. Isso, então, no final a gente se deu conta que esse momento, né, essa construção coletiva foi algo bem positivo. Não quer dizer que sair fazendo rede com todo mundo é a solução, mas nesse sentido de engajamento e na proposta de construção conjunta das estratégias de conservação, esse foi uma experiência que o resultado a gente viu como algo muito positivo. E aqui eu vou compartilhar um vídeo, vou mostrar um vídeo rapidamente. Se ele não aparecer, por favor, me avisem.
nosso objetivo, né, jamais. O negócio é capturar o peixe. Somente o peixe. A toninha já não. E agora a gente vai fazer uma experiência para ela, para ver se a gente consegue matar menos, né? Então, eu acho que esse vídeo é muito interessante porque mostra, né, como o pescador ele se sente parte, e a gente sente, né, como ele se sente parte desse experimento que a gente está desenvolvendo em conjunto com ele. E com toda a comunidade, obviamente. Né? Essa aqui foi uma campanha que a gente desenvolveu, que além dos problemas que a gente tinha em questão de fixar os equipamentos nas redes e a questão da flutuabilidade, como eu compartilhei com vocês, a gente também tinha o problema de conseguir as garrafas, né? Obviamente a gente não queria ir no supermercado e comprar um monte de garrafa PET. Então o que a gente pensou foi essa campanha de divulgação e sensibilização em relação à toninha, que foi uma artesã local que desenvolveu aqui essas toninhas de amigurumi. Essa foi uma campanha que a gente fez e a gente acabou tendo bastante sucesso na obtenção dessas garrafas. Trazendo, então, um pouco para também vocês verem a realidade da pesca, depois o Gabriel e o Leonardo vão trazer muito mais sobre isso para vocês, mas essa embarcação que a gente vem desenvolvendo o experimento é uma embarcação pequena, que vai aí entre 3 e 4 tripulantes, né? Como eu falei, ela não dorme no mar, são viagens de bate e volta. Aqui, então, o esquema do experimento, então as garrafas são presas aqui, esse aqui é um laço para viabilizar o que eu tinha falado de, em algumas vezes tem a garrafa, às vezes não tem, mas o que acaba acontecendo é que a garrafa ela fica basicamente presa aqui no cabo superior da rede, essa aqui é uma rede que fica no fundo, né, entre 30 metros de profundidade, 20, 30 metros de profundidade, mas no fundo, né, ela não é uma rede de superfície. E, além disso, a gente também vem fixando gravadores, hidrofones nas redes, né? Porque eu não entrei no detalhe com vocês, mas o objetivo dessas garrafas é aumentar o poder de detectabilidade, né? Na verdade, é aumentar o reflexo sonoro que uma rede, só a rede produziria, né? Então, a questão é que o ar embaixo da água, ela consegue refletir o som com uma intensidade maior do que só o cabo da rede. Então, depende do animal, né, do indivíduo, da toninha em si, estar ecolocalizando para que consiga realmente estar identificando. Então, por isso que a gente usa junto esses hidrofones para tentar ver em eventos de captura ou não, se o indivíduo estava ecolocalizando ou não, e assim conseguir entender cada vez mais as razões, né, que ocorrem as capturas, que essa é uma grande discussão que vem acontecendo, né, o porquê que o indivíduo é capturado de forma incidental, né, o porquê que ele acaba se emalhando na rede. Então, esses são todos os esforços que a gente vem desenvolvendo também nesse sentido, de entender a razão das capturas e, assim, conseguir avançar nesses métodos de mitigar esses eventos. Fazendo de forma bem superficial, só para vocês entenderem um pouco do que a gente vem realizando no âmbito desse experimento. Isso aqui são até os resultados que estão já não são super atuais. A gente teve toda uma parada, isso começamos em 2021, a gente teve toda uma parada em função do coronavírus, e agora, recentemente, a gente retomou. Mas a gente tem 27 lances realizados, 14 considerados rede controle, ou seja, sem as garrafas, e 13 tratamento, e nessas aqui a gente teve a captura incidental de uma toninha registrada numa rede controle, ou seja, sem as garrafinhas. E não teve nenhuma evidência de mudança nas taxas de captura da espécie-alvo. Atualmente, as garrafas elas estão distantes a 100 metros entre si. O nosso objetivo é diminuir essa distância, chegar mais ou menos aí a 25 metros. Isso tem umas questões também com a intensidade do som emitido pela toninha. Eu não vou entrar nesse mérito, mas se alguém quiser saber mais sobre esses experimentos, sobre esses detalhes,
é só entrar em contato conosco, né, tanto pelo Instagram do Projeto Pesca, ou diretamente mandando e-mail para mim, ou para o Gabriel, para o Leonardo, ou para o Gemar, né, vai ser um prazer a gente estar compartilhando os detalhes e, inclusive, se alguém quiser colaborar, também é sempre bem-vindo. Então, para finalizar, na verdade, eu queria agradecer, primeiramente, a comunidade de pesca por ter nos acolhido, por ter nos aberto as portas para nós retomar esse trabalho de monitoramento, retornar esse trabalho, né, de discussão coletiva, que eu acho que esse que é o nosso principal objetivo, né, conseguir sentar, conseguir se reunir e discutir. Algo que eu sempre falo, né, que a gente não precisa todo mundo concordar um com o outro, mas a gente tem que conseguir sentar e discutir, e essa discussão ela tem que ser respeitosa. Então é isso que a gente vem trabalhando forte, sempre para que os problemas eles sempre vão aparecer, né? Sempre as pessoas, em alguns momentos as pescarias não vão ser boas, em alguns momentos a legislação ela vai ser aplicada, e isso sempre gera questionamentos, né? Mas a gente nunca pode perder esse espaço de discussão e onde as pessoas podem expressar a sua opinião de forma tranquila, sabendo que no final, ou pelo menos tendo como objetivo final, conseguir construir essas estratégias em prol da conservação do ambiente marinho e, consequentemente, da viabilidade da atividade pesqueira. Então, essa aqui é uma foto da Associação de Pescadores de Passo de Torres, onde a gente tem ajudado eles na organização, né, através da questão de organização de atas e alguns documentos mais formais que exigem, né, para se ter um CNPJ, por exemplo. Então, a gente vem trabalhando e ajudando nesse sentido também a comunidade. Então, eu queria agradecer muito aos pescadores e às pescadoras por terem nos recebido sempre tão bem e terem e essa continuidade do trabalho, né. Eu também queria agradecer, como eu falei, né, o Projeto Conservação da Toninha, o Fumbio, né, porque, como eu mostrei lá no início, esses esforços eles dependem de recurso financeiro, e esse recurso não é pouco, então, sem esses financiadores, com certeza nada disso seria possível. Então, agradecer o Projeto Conservação da Toninha e agradecer a instituição Iacupátia, que recentemente começou a ser uma apoiadora do Projeto Pesca e que possibilitou, né, ao término do projeto de conservação da Toninha, que acabou esse ano, dar continuidade no projeto. Então, felizmente, dessa vez a gente não está parando com o fim de um financiamento, a gente conseguiu um novo financiamento que está possibilitando estender, e a gente espera que essa extensão seja agora por muitos e muitos anos, né? E que os avanços na discussão coletiva também sejam cada vez maiores. E, bom, queria felicitar, comemorar os 30 anos de Gemar. Eu sou muito grato em poder fazer parte desse grupo. Eu comecei como estagiário e hoje em dia sou pesquisador, e é uma satisfação muito grande, mesmo para mim, poder estar compartilhando esse momento de alegria e de festejo junto com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Federico. Muito bom ouvir falar sobre o Projeto Pesca. Parabéns, é um projeto muito bacana, assim, a gente vê que movimenta toda a comunidade local, né? Parabéns. Obrigado. Vou passar agora a palavra para o Gabriel. O Gabriel é graduado em Ciências Biológicas pela PUC e mestre em Zoologia pela PUC também. É bolsista do GEMARS desde 2018, atuando no projeto Pesca e Conservação da Toninha. Está contigo a palavra, Gabriel. Olá, boa noite a todos. Vou compartilhar com vocês, então, a minha experiência no projeto Pesca, mas em relação à inserção na comunidade e as observações de bordo. Só me avisem se começou a apresentação. Estão me ouvindo? Sim, tu consegue colocar na tela inteira?
A princípio tá na tela inteira, não? Tá naquele modo do apresentador, sabe, Gabriel? Aí ele fica Dá para ir ali em exibição, eu acho, e tirar o modo da apresentação. Apresentação de slides, né? A gente tinha testado antes, tinha funcionado. É, aquela hora funcionou normal. Mesma coisa? Mesma coisa. Ué. Deixa eu ver. Tu tá usando um monitor só? Não, tô com 2 monitores. Eu tinha... Então tá projetando. Deixa eu ver. Compartilha a outra tela. Compartilha que fica Sim, aberta sim. a apresentação, né? Compartilhar a tela inteira. Ah, aqui, Pode. claro. Compartilhar a tela errada. Agora eu acho que vai. Deu. Agora tá Agora eu acho que foi. Agora né? foi. Tá, então, retomando, obrigado pela apresentação. Vou compartilhar minha experiência no projeto Pesca em relação à inserção na comunidade e as observações de bordo. Faço parte do projeto Pesca desde 2018, no início dessa retomada do monitoramento de pesca no litoral norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, englobando ali a comunidade de Torres e Passo de Torres. Então, o primeiro passo para começar a desenvolver o trabalho com a comunidade pesqueira foi o reconhecimento das áreas de infraestrutura pesqueira. Tá meio lento o meu computador aqui, mas vai. As áreas de infraestrutura pesqueira, tais como galpões de pesca, atracadouros, peixarias, ponto de descargas, fábricas de gelo, posto de combustível e estaleiro de manutenção, para ter um panorama geral do que estavam nos esperando, o que a comunidade pensava sobre pesquisa. Também buscamos conhecer os pescadores locais e demais atores envolvidos na comunidade, como armadores, atravessadores, mestres, marinheiros e redeiros, identificando as funções específicas de cada hierarquia social, assim identificando as principais lideranças, buscando estabelecer parcerias para iniciar as coletas de dados. Porém, como já foi dito anteriormente por Frederico, os primeiros contatos foram negativos. A grande maioria dos pescadores possui a grande aversão a trabalhos de pesquisa na comunidade, não fornecendo informações das pescarias e, muito menos, levando pesquisadores a bordo, alegando que esse tipo de trabalho sempre acarreta em prejuízo para o setor, como formulação de novas legislações mais restritivas à atividade. Uma das formas de começar a coletar dados do monitoramento pesqueiro dessa comunidade foi o registro semanal dos barcos presentes nas áreas de infraestrutura pesqueira, possibilitando conhecer o tamanho da frota residente e de visitantes, como também a dinâmica pesqueira das mesmas. Quanto tempo as embarcações ficam fora pescando e voltam mesmo a gente não tendo o acesso ao mestre dessas embarcações. Aqui uma imagem de um ponto de observação. Aqui, esse mapa anterior, o Frederico já tinha mostrado um parecido, que são as áreas de infraestrutura pesqueira em vermelho, e os pontos em verde são os pontos de observação semanal. Após algumas semanas de incursões nas áreas de infraestrutura pesqueira, conhecemos um pescador muito receptivo, o qual mostrou-se interessado na presença de biólogos em seu galpão de pesca. Esse pescador necessitava do licenciamento ambiental para operar legalmente o seu galpão e seu trapiche, onde atraca sua embarcação. Prontamente, nossa equipe se mostrou disponível para realizar essa demanda, assim ganhando a confiança do pescador, começando a formar a principal parceria do projeto, o qual possibilitou a grande maioria das observações de bordo. E ao longo do projeto, apresentando devolutivas, como o quadro Infopesca, como
a mini biblioteca do pescador e entregando devolutivas, né, como resumos das nossas atividades, ganhando confiança de outros pescadores, avançamos bastante na quantidade de embarcações monitoradas através de entrevistas de caracterização, entrevistas de produtividade, acompanhamento de descarga e observação de bordo. Agora falando mais especificamente sobre as observações de bordo, a partir do ganho de confiança do principal parceiro do projeto, começamos a coletar informações através das observações de bordo. A embarcação desse pescador enquadra-se na categoria de pequeno porte bate-volta, ou seja, possui menos do que 20 AB e realiza viagens curtas, menores do que um dia, possuindo dinâmica de pesca restrita a cerca de 10 milhas náuticas do raio na saída da barra do rio Mampituba. Assim, a rotina do trabalho começa muito cedo. Antes mesmo do sol nascer, já estamos no local combinado de partida, esperando a tripulação. O ensinamento, né, foi que é melhor chegar alguns minutos antes do horário marcado, pois se não estivermos na hora de saída do barco, podemos perder a oportunidade de embarque e, consequentemente, perder a confiança do pescador. O primeiro desafio ao entrar na embarcação, para quem não está acostumado, é lidar com o mau cheiro causado pelos resquícios de peixes, cheiro do óleo diesel e da fumaça de sua queima. Como a embarcação de pequeno porte tem pouca estabilidade e potência, a barra do rio Mampituba é instável quanto à sua navegabilidade. Alguns embarques acabam sendo frustrados pela condição das mesmas, devido à direção, ondulação e à formação de bancos de areia no canal. Quando conseguimos sair à barra, começamos a lidar com mais um desafio fisiológico. O enjoo causado pelo balanço constante da embarcação é avassalador, algumas vezes nocauteando o observador de bordo. Técnicas como manter o estômago cheio, não fixar o olhar por muito tempo para dentro da embarcação e manter um dos olhos fechados ajudam a controlar essa situação indesejada. Superando os desafios iniciais, começamos a coletar os dados da viagem de pesca. Com o GPS, registramos o trajeto da embarcação, obtendo informações em relação à velocidade, rumo e comportamento da embarcação. Pontos de início e final de cada operação de pesca são marcados, assim como os pontos de algumas capturas acidentais, megafauna marinha, intercorrências durante a operação de pesca. Com essas informações, é possível, por exemplo, estimar as áreas de pesca e estimar as áreas de maior densidade de capturas, tanto de capturas de espécie-alvo como de capturas acidentais. As operações de pesca começam quando a primeira boia de localização é lançada, seguido do conjunto de redes. Durante o recolhimento da rede, anotamos informações quali-quantitativas de todas as capturas de peixes e megafauna, tanto armazenadas quanto as descartadas, como também a interação com pinípedes, profundidade, temperatura da água, força do vento, tempo de imersão e características da rede utilizada, como comprimento, altura, tamanho de máquina. Após o término das operações de pesca, quando o pescador começa a retornar para a barra depois de um dia de trabalho, realizamos a biometria do pescado capturado, registrando o comprimento total e biomassa dos indivíduos. Quando possível, alguns indivíduos sem interesse comercial também são medidos. Estes acabam sendo descartados imediatamente após a despesca, sendo necessário alertar o tripulante diversas vezes para não descartar, fornecer os indivíduos ao pesquisador. Quando registramos alguma captura acidental e a mesma adentra a embarcação, porque muitas vezes tartarugas e toninhas acabam sendo retiradas da rede antes mesmo de entrarem no convés da embarcação, são muito grandes para passar no rolo onde passa a rede. Quando a gente consegue ter acesso a esses indivíduos, também realizamos a biometria e coleta de tecido. Então, retornando ao rio Mampituba, na maioria das vezes, o pescador se dirige diretamente ao ponto de descarga, onde o pescado armazenado é separado por categoria, espécie e tamanho, dependendo da espécie, e suas respectivas biomassas são aferidas. Esta informação também é registrada pela equipe. Quando a pescaria é ruim, o peixe é dividido entre os tripulantes, sendo destinado tanto para consumo próprio,
beneficiamento para a venda para o consumidor final. Dependendo da espécie, o peixe é limpo, descabeçado ou filetado. E às vezes é feito um bolinho de peixe também. Em relação às embarcações de médio porte, né, como já foi relatado anteriormente, tivemos bastante dificuldade de acesso, principalmente às embarcações da frota industrial, embarcações de médio porte, tem mais de 20 AB, devido ao receio dos mestres e armadores dessas embarcações em relação a atividades de pesquisa. Conseguimos acompanhar apenas uma viagem nesse tipo de embarcação, a qual possui dinâmica muito diferente da anterior descrita. Ficamos 11 dias no mar, viajando de Passo de Torres até Rio Grande e retornando. Os 2 dias iniciais foram apenas de viagem, até o primeiro pesqueiro, dando tempo para a aclimatação do pesquisador ao ambiente. Cheiro de óleo, fumaça, balanço do mar e fumaça de cigarro constante dentro da casaria foram fatores que levaram a ficar o pesquisador 2 dias mareado deitado no beliche. Após o início das operações de pesca, já estava aclimatado e de volta à vida. Na embarcação de pequeno porte, não nos preocupamos em como vamos tomar banho após um dia de trabalho e como vamos fazer nossas necessidades, pois sabemos que iremos voltar para dormir em casa. Já nessa embarcação, a qual possuía apenas uma privada e uma torneira e um banheiro improvisado em uma área de passagem, a higiene pessoal era um pouco complicada. Além da maior autonomia de pesca, as embarcações de médio porte carregam redes mais extensas, possuem maior capacidade de armazenamento de pescado e equipamentos de pesca e navegação diferenciados, como o Power Block, né, esse equipamento que puxa a rede para a parte da polpa do barco, e piloto automático, possuindo diferenças significativas nas características das operações de pesca. Nessa viagem, por exemplo, a embarcação estava armada com redes de superfície para captura de anchovo, apresentando, além de maior comprimento de rede, maior tempo de imersão do que as operações de pesca com esse tipo de rede na embarcação de pequeno porte bate-volta. Provavelmente, o maior tempo de imersão levou à captura acidental de alguns indivíduos de megafauna marinha, diferentemente das operações de pesca com esse tipo de rede nas embarcações de pequeno porte, que foi a rede que a gente teve menos registro de captura acidental. Agradeço a todos pela atenção e principalmente ao Gemar pela oportunidade de estar participando do projeto, e um aprendizado constante todos os dias junto da comunidade e dos pesquisadores envolvidos. Acho que é isso. Passo a minha palavra para o Léo, vai complementar o... Obrigada, Gabriel. Muito bom ouvir um pouco sobre a tua experiência. Agora eu vou passar para o Leonardo Pinheiro, que é biólogo marinho, formado pelo convênio entre a URGS e a UERGS. Desde 2018, integra a equipe do Projeto Pesca, atuando na comunidade pesqueira de Torres e Passo de Torres. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Fazer o fechamento, então, das nossas atividades, particularmente da minha experiência enquanto pesquisador do projeto, enquanto colega do Gabriel e enquanto aprendiz do Federico. Compartilhar aqui. Tela inteira. Estão vendo? Sim. Maravilha. Bom, então, eu comecei minha trajetória no Projeto Pesca ainda em 2018, atuando na comunidade de Tramandaí, em Imbé, e diferentemente da comunidade de Torres, Passo de Torres, que tinham Gabriel e outros 3 colegas ainda atuando nessa comunidade, né, fazendo esse trabalho de inserção. A comunidade de Imbé e Tramandaí é bem menor, né? Então, por ser menor e por elas serem lado a lado, a gente acreditou que
que talvez não fosse necessário, né? Mas acabou que, na verdade, essa comunidade se demonstrou muito mais fechada e muito mais resistente à minha presença lá enquanto pesquisador. Por mais que eu tivesse ido lá com o professor Paulo, né, que conhecia a comunidade e trabalhou lá desde o início, né, dos primeiros embarques do GEMARS, a confiança, né, que os pescadores tinham na comunidade acadêmica, ela acabou se perdendo justamente, né, por essas lacunas da presença de pesquisadores estando presentes de fato ali, né, o tempo inteiro, e também pelos pescadores atribuírem a pesquisa, né, a presença anterior dos pesquisadores, como se a legislação fosse construída através desses estudos, né. Então a dificuldade foi bem grande. Ainda assim, consegui me inserir de uma certa forma, né, acompanhei alguns desembarques ali que me renderam a escrita de um resumo para o salão de iniciação, a iniciação científica, né? E isso foi um reflexo de uma caminhada um pouco cansativa, digamos, que foi de estar sempre insistindo na presença, insistindo em adentrar ao portinho deles, e por serem portos lado a lado, né? Então tinha um grande trânsito de tripulantes, de mestres de embarcações ali. Então todo mundo se conversava e todo mundo estava atento sobre tudo que estava rolando, principalmente a minha presença. E numa dessas oportunidades eu estava ajudando a puxar algumas caixas de peixe ali, né? Tentando justamente conquistar a confiança deles, me mostrando parceiro, né, do trabalho. E eu não sei se foi alguma distraída minha, alguma rede que estava saindo ali, e acabou voando um peixe na minha cara, né? Então foi um fator que me deixou bastante desconfortável e acabou que a gente suspendeu a minha presença ali por algum tempo. E posteriormente, depois que eu terminei a graduação, eu acabei dedicando meu esforço a estar em Torres, né, em Passo de Torres, atuando junto dos demais colegas. E uma experiência que para mim foi muito importante foi a convivência diária com meus colegas, né, no ambiente de trabalho, onde cada um tinha uma formação diferente, cada um de um mundo diferente do mundo acadêmico, né, de uma área específica, e isso é uma coisa que foi muito enriquecedora, né, poder estar junto com esse camarada aqui, que é oceanólogo, essa colega que trabalhava com etnobiologia, essa outra menina aqui atrás, que é oceanóloga, uma veterinária, então todos os conhecimentos se somaram e a gente pôde crescer juntos, aprendendo um com o outro, e é uma coisa que a gente continua fazendo ainda hoje, né? Na foto de baixo, quando a gente recebeu visita de um professor da FURG, né, o João Paes, que compartilhou conosco o conhecimento dele, né, a trajetória dele, lidando com peixes e com a pesca. Então, é um momento que eu tenho para mim assim como grande virada de chave, né, de ampliação do meu conhecimento, de exploração de outras possibilidades possíveis ainda dentro da temática da pesca, né. E dentre a parte do trabalho em terra, né, a gente acabou também se envolvendo em algumas outras atividades que a comunidade desempenha, né? Desde mais corriqueiras, como guardar a rede no galpão ou como colocar as redes velhas, né, num caminhão que seria levado para reciclagem. Uma vez por ano, esse caminhãozinho, que é de um camarada de Laguna, ele passa nos portos e recolhe as redes antigas, né? Embora tenha algumas formas de descarte não tão efetivas quanto essa, né, alguns pescadores acabam concentrando tudo num único ponto, né, acaba facilitando também a logística da retirada, né, dessas redes, e acaba sendo também um dinheirinho que acaba fazendo parte, né, da renda dos pescadores, dos redeiros, né, todo mundo que acaba fazendo parte desse momento acaba se beneficiando também. E também o meio ambiente, né, sem dúvidas. São redes a menos evitadas de, por exemplo, virarem a ser redes fantasma ou ficarem dispersas no ambiente, né, ou enfim. Ainda mais tendo a dinâmica do rio Mampituba, né, qualquer coisa que vá para o rio acaba saindo no mar uma hora ou outra. E essa atividade já foi realizada 2 vezes por nós.
Essa aqui foi em 2020, em 2019 também acabou acontecendo essa grande ajuda. E isso é só o início, né? Esse caminhão no dia ficou cheio até o teto. Levou um tempão. E aqui, pessoal, uma das outras atividades que o Gabriel deu uma pincelada, mas que eu vou me aprofundar um pouquinho mais agora, que é o acompanhamento no ponto de descarga, né? Então, as pequenas embarcações, como não tem uma firma, alguma empresa, né, que esteja armando a embarcação para pescar no mar, elas então entregam num ponto independente, né, que recebe esse pescado, né, faz o beneficiamento e a distribuição, né. Então, semanalmente a gente vai lá e registra, né, o que foi capturado pelas pequenas embarcações através da contranota, né. Então, o registro da espécie, né, pelo nome popular, e a biomassa total, né. E também a data dessa descarga. E aí isso é um fator que é uma coisa que a gente acaba servindo até como um atalho, né? Mas que não é, logicamente, a única forma, que é da gente saber quais pescadores estão ativos nesse momento, naquela semana, para a gente ir atrás e ter acesso, né? Então, a fazer o questionário de entrevista, né? Sobre a dinâmica pesqueira, né? A informação complementar. Então, a gente teria a biomassa toda capturada, entregue nesse ponto de descarga, mas também a questão do esforço da dinâmica pesqueira, né? Os dias de mar que essa embarcação ficou, né? Quais foram as áreas de pesca, quais foram as outras espécies que foram capturadas, mas que foram descartadas. Então, aqui, nós, atrás dos pescadores, né? Isso é um esforço diário, né? Uma coisa constante. A gente está sempre sendo visto, sempre ventilando e mostrando o nosso trabalho, mostrando o nosso engajamento, né, com a comunidade, e é uma coisa que também enriquece o nosso saber, né, porque a galera tem muito a compartilhar das suas experiências, né, das suas observações empíricas, e isso contribui muito para o nosso aprendizado e também com o nosso repertório, né, porque tu lidar com pessoas que, de uma certa forma, te estimula, né, a ter um repertório de ideias, de conversas, né, a como, digamos, enfrentar alguma situação de discordância, de visões, de opiniões, porque quando a gente está conversando com um mestre de embarcação, a gente não está somente querendo saber quanto ele pescou, né, a gente conversa sobre várias coisas do mundo, vai do futebol, vai a política, né, os temas que ninguém se discute, a gente está sempre discutindo, né. Então, às vezes acaba surgindo alguma questão que, por mais que não seja da tua concordância, mas que acaba fazendo parte e tu tem que saber lidar com isso, né? Mas é um trabalho que enriquece bastante, assim, né? Uma das coisas mais ricas que eu tenho para mim é essa troca, né? Então, por mais que a gente tenha o conhecimento de anos de graduação, né? E simpósios e aprendendo, lendo livro, lendo artigo sobre determinado assunto, o pescador acaba trazendo o olhar dele sobre aquilo, né? Sobre a reprodução de peixes, sobre a migração das espécies, né? Sobre as safras, sobre questões que dizem a respeito da dinâmica costeira, né? Dos ventos, das marés, né? O que vai influenciar numa captura, e é um conhecimento muito rico que, se tiverem a oportunidade um dia de conversarem, vocês vão sair certamente mudados depois dessa experiência. E aqui, né, entrando também no papel das evolutivas que o Gabriel ventilou na apresentação dele, né? Então, periodicamente a gente reúne as nossas informações, né, coletadas e traduzimos, né, esse conhecimento, as nossas planilhas de Excel em dados, né, em algo material visual, né, agradável aos olhos, mostrando, né, os resultados principais, né. Então, ali eu estou segurando um informativo, né, que tem frases-chave, frases curtas, né, para facilitar o entendimento mais resumido, e um gráfico bem resumido também, com as principais espécies que foram capturadas, que foram descartadas, o quanto aquilo tem o potencial de ser gerado, né, de renda para as famílias envolvidas,
E até uma forma da gente também ter um termômetro, né, de como o nosso trabalho está sendo visto pela comunidade, o quão importante eles vão enxergar, né, esse nosso retorno. Isso é excelente, tanto para a gente reformular as nossas ideias enquanto pesquisadores, né, do que a comunidade sente a partir do nosso trabalho, né. É aqui uma foto que o Federico mostrou na apresentação dele, que eu tenho como um dos momentos mais de apogeu, assim, né, da nossa relação, foi quando eles nos convidaram para participar dessa reunião, que foi o pontapé inicial para a fundação da associação, né. Então a galera percebeu que a união dos pescadores é um fator mais rico que eles podem ter, né, um poder de grupo acaba sendo uma coisa muito grandiosa em relação a cada um ficar no seu porto dizendo que tem que melhorar isso, que a legislação X poderia ser de tal jeito. Então, eles entenderam que a nossa participação era importante, que a gente poderia contribuir com as informações que a gente tem coletado, né, desde 2018, e também das informações pretéritas, né, de outros projetos que o GEMARS já desempenhou nessa comunidade. Então, foi um momento muito, muito rico para nós, né, que foi esse convite, e desde então a gente tem tentado ver outras formas de como casar a pesquisa científica com as demandas que os pescadores têm, né. Então, uma das demandas que a galera nos trouxe foi justamente as políticas públicas, né, como os anseios que eles têm poderiam se traduzir em algo que melhorasse, que otimizasse o trabalho deles, com base no que a gente tem reunido de informações, né. Então, a pesca da anchova, eu vou mostrar no final depois um vídeo que resume bem isso. Foi um tema de várias reuniões que fizemos com a comunidade, que é uma coisa que se arrasta tem algum tempo já, no mínimo 5, 6 anos, que as embarcações tiveram que decidir. Antes tinha uma licença única, né? Então tu poderia operar com a tua rede de emalhe, de superfície, de rede de fundo, em determinado, né, sem distinção de safras. Mas teve uma mudança na legislação que se obrigava a ter, digamos, que optar, né, por qual modalidade seguir. Então, a maioria da comunidade pesqueira de Torres, Passo de Torres, opera com redes de emalhe de fundo. E a pesca da anchova se realiza com emalhe de superfície. Porém, na safra, esses pescadores teriam interesse de continuar explorando esse recurso, só que pela legislação não é permitido, né? Então, como que isso se tornaria viável, né? Como eles poderiam ter acesso a esse recurso de uma forma legal, e se a gente teria, né, se as pescarias, se os dados que eles nos fornecem e que a gente obtém também de outras formas, poderia se conversar com isso, né? Então, por muitas reuniões, a gente pensou em como fazer isso, até que a gente conseguiu, enfim, avançar nisso, e o videozinho no final ele vai dizer um pouquinho, vai fazer um resumo legal. E, bueno, um sucesso que desde 2018 ele vem caminhando, né, que é a capacidade de mobilização da galera, dos pescadores, se engajarem com o nosso trabalho, né, perceberem que a gente faz um trabalho sério, faz um trabalho que é importante não só para a gente, né, para eles tanto faz se a gente publicou um artigo ou não, mas que sim, o quanto disso pode ser voltado de positivo, né. E essa foi uma discussão que se iniciou no cassino, né, em que o Projeto Pesca teve presente, que era em relação ao acesso e a falta de dados, a falta de informações que se tem a respeito de uma determinada espécie. Então, a mesma demanda que começou no litoral sul é a mesma demanda que o pessoal tem aqui em Torres, Passo de Torres, né? Então, como que as coisas surgem e como as coisas acontecem em determinados lugares, mas que elas podem sim se encontrar, tendo justamente a força de grupo, né? E aqui, pessoal,
Então, em 2019, percebendo esse momento favorável, né, de união do setor pesqueiro e de mudança de visão em relação à presença de pesquisadores, o GEMAR passou a ingressar como conselheiro, né, no Fórum do Litoral Norte e também no Conselho Gaúcho de Agricultura e Pesca, né. Então, reuniões com as principais lideranças de pesca do estado. Uma vez por mês se tinha um encontro presencial das colônias de pesca, né, e junto disso dos demais conselheiros, né, entidades como a FEPAM, a PATRAN, o IBAMA, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a EMATER, e foi um momento, então, que a gente pôde apresentar justamente algumas dos nossos resultados, né, alguns dos nossos sucessos com o pessoal de Torres e Passo de Torres, aí sim para todas as lideranças conhecerem e também saberem a que pé andam as discussões em diferentes lugares, né. Então, tivemos a oportunidade de levar um dos pescadores, nosso parceiro para uma dessas reuniões, juntamente também dos presidentes da colônia da Associação de Torres e de Passo de Torres. E então, a partir disso, pessoal, fazendo, né, um contorno dessa reunião que eu falei no pessoal em Rio Grande, a gente fazendo as reuniões ali no galpão, uma coisa que acabou sendo muito natural foi o ingresso no Congapes, e a partir disso a gente integrou o GT da raia viola, né? Então, que é essa espécie que desde 2005 tem sua captura proibida e que a falta de dados, né, sobre a mortalidade acaba sendo um fator que mantém a espécie como impossibilitada de ser capturada, né, além, logicamente, das características biológicas, né, de elasmo branco, né, de crescimento lento, de poucos filhotes, né, por reprodução, por temporada reprodutiva, né, e bom, é uma discussão que o setor iniciou, percebendo que tem muita raia viola, segundo eles, né, tem muita raia viola, e que a legislação tem que ser revista, porque, afinal, a legislação, quando ela foi escrita, ela mesma diz que a cada 5 anos deve-se fazer um esforço, né, para a reavaliação das espécies. E com a quebra, né, dos comitês permanentes de gestão, né, os CPGs, a partir de 2019, então essas reavaliações também foram quebradas, sendo somente, então, as listas vermelhas, né, publicadas a cada período. Então, a nível estadual, essa discussão tem se arrastado, né, tem sido iniciada. A gente, como membro, tem seguido os nossos esforços para compreender, né, como essa espécie tem se comportado no ambiente. Mas, logicamente, são necessários estudos mais que elucidem melhor, né, a situação das populações, né, do estoque pesqueiro como um todo. E um dos trabalhos que a gente realiza e que eu tenho como um grande carinho, assim, que é estar nas descargas, né? Então, acompanhando e medindo, pesando os peixes, né, vendo as espécies que são capturadas, é um trabalho que eu fico realmente empolgado de fazer. E azar, faz parte, a gente está ali, a gente está se sujando de peixe, a gente sair todo encharcado de água saborizada. E é um trabalho importante, né, que a gente tem. Então, a gente tenta medir um número significativo de indivíduos, né, uma biomassa representativa também. Isso tudo vai depender do tamanho da embarcação e do quanto de pescado ela consegue capturar, né. Então, isso vai influenciar, logicamente, o nosso esforço também. E aqui eu e o Gabriel realizando a pesagem e aqui as medidas, né. O mesmo trabalho, então, que a gente realiza em relação às espécies quando estamos no mar, a gente realiza em terra, identificando, medindo, pesando, e quando tem algum bicho diferente, né, alguma espécie rara, a gente também considera, também anota e divulgamos no Instagram.
nos sigam. E aqui, pessoal, uma ação assim, que eu gostaria de compartilhar, que é a educação ambiental. Então, o Federico trouxe, né, a questão do resgate histórico da pesca. Está ali ele exposto, né, em outro momento, que foi na festa de Nossa Senhora e nas festas dos pescadores do Paz de Torres, em que a gente conversa com as pessoas que muitas delas viveram naquele tempo, sabem reconhecer algumas pessoas, sabem dar maiores detalhes de como a pesca acontecia, né, grandes canoas de madeira, o pessoal ia 8, 10 pessoas pescando a remo, né, antes mesmo da instalação dos moles aqui em Torres. Então a barra ia alguns quilômetros a norte, né, era bem variável. Então um relato em loco assim, das pessoas nos trazendo é muito rico. E também sobre as curiosidades, né, parte do acervo da coleção, né, então cerdas de baleia, alguns crânios, material parceiro também de uma instituição que é do Espaço Mar, né, do Paz de Torres, também colabora conosco em alguns momentos, acabam sendo enriquecedores para nós e para a comunidade também, né, divulgação do nosso trabalho, divulgação do trabalho dos pescadores, né. Acho que esse também é um grande desafio, né, que é o da valorização tanto do pescador quanto do produto, né, do pescado. A gente é um país que tem a cultura, né, principalmente no Rio Grande do Sul, de consumir carne de gado, né. A gente tem muito enraizado, né, a questão da carne vermelha, né, carne bovina, quando, na verdade, o pescado, né, ele propicia grande fonte de proteína e é um alimento nobre, né, considerado rico em nutrientes. Inclusive, a gente consome abaixo do recomendado pela OMS, né, mas que sim, tem um papel, né, de desenvolvimento local, desenvolvimento socioeconômico das famílias muito grande, né, ainda mais quando desempenhado de forma artesanal, de forma em colaboração com a pesquisa, né, com a conservação, comprometidos com a redução das capturas incidentais de toninha, por exemplo, né. Então, é um pescado que tem um valor agregado, né, tem uma logística diferente, né, uma cadeia produtiva de nível local, né, então tem uma cadeia de benefícios, né, consumindo um pescado de uma origem, né, diferente daquela do mercado que está ali embalada, vai saber quanto tempo, que vem não sei da onde, né, então é uma dos resultados que a gente tem, assim, bem legais. Aqui só um videozinho, então, para fazer esse fechamento da minha fala, que é basicamente reunindo tudo isso que eu falei para vocês, tudo que o Gabriel falou para vocês do nosso trabalho. Então, a gente tentou traduzir isso em um videozinho curto, menos de 2 minutos. Vamos lá. O que o tamanho dos peixes tem a nos dizer? Diversas espécies de peixes têm um comportamento reprodutivo de se aproximar da costa, ou ainda que dependem da entrada ou saída de estuários. Isso ocorre porque essas zonas oferecem uma maior proteção contra predadores e também pela oportunidade de alimento em maior abundância. A pesca, por sua vez, atua sobre determinada parcela do estoque pesqueiro, e isso se deve ao tamanho da malha. Esse fato também se relaciona com um outro fator importante, o tamanho de primeira maturação sexual. Esse é o comprimento total médio com que os peixes estão aptos a se reproduzir, deixar descendentes e garantir as próximas safras. Durante observações de bordo e acompanhamento das descargas de pescado, os pesquisadores do projeto fazem amostras do comprimento total das distintas espécies capturadas. E esse é o ponto em que reunimos a importância dos territórios de pesca para a produtividade com o reconhecimento daquilo que é capturado nesses territórios. A parceria entre pescadores e pesquisadores serviu para embasar o relatório técnico encaminhado para o Secretário Nacional da Pesca, solicitando a licença diversificada. E esse só foi possível através da constatação de que mais de 90% das anchovas desembarcadas aqui em Torres e em Passo de Torres estavam acima do tamanho de primeira maturação. Isso significa que a pesca aqui da comunidade retira parte do estoque que já contribuiu para as próximas safras. Para a continuidade tanto da pesca quanto das espécies, ou seja, a pesca de hoje garante a pesca de amanhã. Aí, então, com esse vídeo eu me
Pá. E travou tudo aqui. Me ouvem? Eu tô te ouvindo. Só o slide não tá passando, eu acho, né? Aí, Deu. tá. Então é isso, pessoal. Me despeço por aqui, me encerro por aqui, quer dizer, deixando então a recomendação para que nos sigam no Instagram, sigam nossos parceiros, Jacupatia e o Fumbil. E é isso. Ficamos à disposição. Muito obrigada, Leonardo. Muito bom ouvir um pouquinho sobre a tua experiência. Parabéns. A Ana, ela já deixou ali no chat o formulário de presença para quem tiver interesse no certificado. Agora eu vou ler algumas perguntas que enviaram. A Ana Evelyn perguntou se durante os embarques vocês encontraram algum cetáceo ainda vivo preso nas redes. Posso responder essa? A resposta é não. Todas as vezes que a gente registrou a captura acidental de toninha nas redes de Emali, os indivíduos já vinham a óbito no convés da embarcação. Teve um pescador que nos relatou que já trouxe toninha viva a bordo da embarcação. Mas foi apenas uma vez e é o único registro que a gente tem, que é o relato desse pescador. Mas durante as observações de bordo, sempre elas vêm mortas. A Daniela Martins perguntou como está sendo o retorno às atividades após a pausa por causa da pandemia e se o contato com os pescadores sobre o pescado foi mantido nesse período. Sim, tem sido um retorno, para mim especialmente, tem sido muito bom para a cabeça, né? A gente voltar a ver pessoas fora do nosso ciclo, né? Fora da nossa bolha. Então, e além disso, a gente conseguiu manter um certo engajamento, um contato com os pescadores pelo WhatsApp, né? Embora fazer uma entrevista pelo WhatsApp não tenha o mesmo jeito, né, da entrevista pessoalmente, cara a cara, né? Mas que sim, foi possível manter um engajamento, foi possível manter o contato e o retorno tem sido muito bom, assim, né? O pessoal tem nos recebido como das outras vezes, né? Como antes da parada da pandemia. A Bruna Marconato perguntou se vocês conseguem saber se são esses pescadores que estão de fato atuando em uma pesca comercial ou ainda falta acesso em determinadas comunidades e pescadores individuais. Só complementando um pouco essa questão da pandemia, a gente também teve uma ação, né, de teleentrega de peixe. Então, no início da pandemia, a gente tentou ajudar, né, um momento que vários estabelecimentos foram fechados. Isso ajudou também um pouco o processo de não, né, de se manter em contato. E o próprio processo da anchova que o Leonardo trouxe, né, ele foi realizado e finalizado durante a pandemia. Então, também teve essa discussão em função também dessas outras ações para manter o processo ativo, né? E sobre essa questão como é que é, Bruna, né? Isso, Bruna Marconato. Quer que eu releia? Eu tinha visto ela aqui no chat, né? Existe uma questão, Bruna, a pesca industrial, né, ela vai ser definida em função da dimensão da embarcação, né, se a gente for pensar na legislação pesqueira. Né, essa atividade, o que ela tem de uma característica é que geralmente ela vai ter o dono da embarcação e esse dono ele não vai ser o mesmo mestre da embarcação, né, são chamados os armadores e os mestres das embarcações. Embora a gente tenha contato com os donos das embarcações também na comunidade,
o nosso maior contato, por exemplo, nas atividades que foram relatadas, né, nas entrevistas, nas descargas, nas próprias ações de engajamento, nas reuniões, quem acaba participando, na maioria das vezes, são os próprios mestres. Então, a gente tem... isso falando dentro da classe, aquelas classes que eu mostrei de embarcações, as grandes são consideradas industriais. Então, existe essa distinção, assim, né? Aí eu não sei não ficou muito claro para mim essa tua questão de estão atuando na pesca industrial, né? Os mestres sim, mas bom, os donos também, né? Embora a discussão com eles seja em momentos mais particulares, assim, principalmente. E essa questão, claro, do engajamento é que nem eu acho que o Gabriel e o Leonardo trouxeram, né? Essa questão da continuidade, da presença frequente. Isso faz com que cada vez mais a gente não conheça mais pessoas, mas mais pessoas se sintam disponíveis e à vontade de estar compartilhando conosco, e isso faz com que a gente consiga cada vez cobrir a maior porcentagem da comunidade, que hoje em dia a gente não tem, por exemplo, 100% dos mestres da comunidade como colaboradores ativos do projeto. Pode abrir o microfone e falar, se tu quiser, Bruno. Tá bem. Minha voz tá bem ruim, então peço desculpas por isso. Mas eu tinha perguntado, Federico, no sentido de que eu conversei com alguns pescadores há algum tempo, né? Que eu participei da Toninha Tom. Um dos pescadores, ele disse, então, a nossa comunidade está bem estruturada, mas às vezes vocês não vão atrás dos outros pescadores que pescam e não tem esse registro. Então, eu queria saber, assim, tem essas comunidades tradicionais que fazem a pesca comercial, mas eles também apontaram que existem outros pescadores que pescam comercialmente ou até para subsistência, só que esses são mais difíceis de identificar. Aí, como vocês têm mais contatos com quem está pescando ou não, eu queria saber se vocês conhecem esses pescadores anônimos, assim. Eu não sei se faz muito sentido, é porque pareceu, para mim, conversando com eles, que existem alguns outros pescadores que não são foco dos pesquisadores, assim, que são mais difíceis de achar. Aí, assim, vai que vocês têm um contato, só que não é o foco de vocês, entendeu? Entendi, Bruna. Na verdade, se eu entendi, a questão, claro, né? Tu acaba direcionando, por exemplo, o nosso foco, o nosso esforço principal é na comunidade de Torres e Passo de Torres. Que nem o Leonardo comentou, quando a gente começou o trabalho, que ele estava lá na comunidade de Tramandaí, o trabalho não foi muito para frente. Então, essa comunidade, nesse momento, pelo menos pelo projeto de Gemar, tem também o Seclimar lá que trabalha, né? Não foi acompanhada. Então, talvez o que o pescador estava falando é que, às vezes, pode ser que os esforços de pesquisa se direcionam para algumas comunidades específicas, até porque, como ele te comentou, né, estão mais organizados, então, de certa forma, é mais fácil de tu acessar as lideranças e eles te conduzirem, né, para uma discussão mais coletiva dentro da comunidade, do que tu acessar algumas comunidades que, porventura, estão menos organizadas, então, consequentemente, já não vai ter esses núcleos, né, de reuniões, então isso vai dificultar mais e, em razão disso, as pesquisas podem não ser tão realizadas nessas comunidades, mas eu não entenderia, eu não sei o que ele te falaria como esses anônimos, talvez, eu entendo um pouco assim, que não sei se os guris têm algum outro ponto de vista. Eu sou aqui de São Paulo, né? No caso, eu moro no interior, mas eu sempre estou indo para o litoral. E lá eu vi que tinha bastante gente que ia pescar de forma informal mesmo, que não era ligada à comunidade pesqueira. Então, acho que era relacionado a esses pescadores, assim, que são pessoas desesperadas também, né, pela sobrevivência, e saem, compram um barco, uma rede, saem para pescar, e não se filiam a nenhuma cooperativa, associação. E acho que existe uma rixa entre a própria categoria, né? Entre os pescadores que já estão culturalmente nisso e os que estão entrando agora e pescando de qualquer jeito, sem uma cultura. E esses são os mais difíceis de identificar, eu acredito.
Acho que pelo que eu entendi da tua pergunta, um exemplo bem claro para nós aqui, né, no litoral gaúcho, na Barra de Tramandaí, em Bé, que tem o pessoal que pesca com tarrafas, né, em cooperativa com os botos, que sinalizam onde está o cardume, né, e tu tem os pescadores que estão lá há 20, 30 anos pescando com os mesmos botos, e tu tem o pescador de verão, ou o pescador que não tem um registro, né, junto à colônia de pesca ou à secretaria, que chega ali e joga a tarrafa de qualquer jeito, não sabe o momento que o boto sinaliza, ou quando as tainhas estão subindo o rio, então acaba tendo esse conflito, né? Uma organização que os pescadores já tinham entre eles, de cada um ter a sua vez de jogar a tarrafa, chega lá um cara e joga por cima do outro, né? Não tem a paciência de esperar o momento certo ali, então isso acaba criando mesmo esse conflito, e o conflito leva, né, a um desmembramento em outras questões, né, até de denúncia, de retaliação da galera, né, jogar esse cara para longe deles ali. Uma competição pelo recurso, né, acaba sendo. Mais ou menos nessa linha mesmo, Léo. Que aí eles falaram, a gente tem todo um rigor, um método, e vem alguém e faz de qualquer jeito. E aí eles falaram, a gente acaba levando a culpa, às vezes, por capturas que nem foi culpa nossa, né? Então, eu acho que isso é o que mais pesa para eles, da gente dar esse ouvido para eles também. E por isso saber reconhecer quem são os pescadores, sei lá, registrados e os informais. Mas claro. Acho que agora ficou mais claro para mim, que é mais difícil reconhecer mesmo quem são essas pessoas. Imagina sair uma notícia lá, né, que, digamos, sei lá, um cara jogou a tarrafa num boto e o boto veio a morrer por causa de uma tarrafada errada, né, de um cara inexperiente. E aí sai lá a notícia, né, pescador de Tramandaí mata boto da Barra. Vão ir para cima de todos que estão ali, que são registrados em Tramandaí, em Bé, mas não foi nenhum deles, né, porque eles sabem o momento certo. E aí a comunidade acaba sendo responsabilizada, né, por uma questão, uma fatalidade, um incidente, né. Então, acho que é isso. Não tem mais perguntas. Vocês têm alguma consideração final? Eu queria fazer uma consideração, Jaqueline, sobre as coisas que o Gabriel e o Leonardo falaram, algo que eu acho que é muito valioso nesse trabalho de campo, nesse aprendizado, né? Que o Gabriel trouxe a questão da troca com os pescadores, né? E como isso é fundamental para o sucesso de todo o projeto, porque como ele trouxe, o pescador ele vai ter o seu momento, vai ter a sua opinião, e tu não está ali só para pegar uma informação, embora teoricamente teu trabalho é chegar ali, conseguir a informação, e aí tu teria cumprido teu trabalho. Se tu discutiu o futebol ou não, isso não vai na tua planilha de dados, né? Isso depois não vai ser analisado. Mas se tu não tiver essa discussão, e essa discussão que eu chamo essa conversa, né? Se tu não tiver essa conversa, tu não vai acessar a informação de forma correta. Talvez tu consiga até alguma coisinha de forma superficial, mas a verdade, né, maior detalhamento, tu vai conseguir ao longo dessa conversa mais geral. E ela envolve, como o Leonardo trouxe, muitas vezes um ponto de vista que são muito conflitantes. E aí, como a gente tem que estar preparado para conseguir conduzir esse momento, e isso é algo do momento. Pode ser que tu vai chegar lá no pescador e ele vai estar super contente, mas no outro dia ele vai estar super bravo porque o motor deu um problema, ele quer ir para o mar e tu já é outra pessoa, né? E talvez ele vai encasquetar que também uma pesquisa atrapalhou em alguma coisa e tu vai ter que conseguir te adaptar e vai ter que aprender ao mesmo tempo que tu está sendo testado. Então, isso eu acho muito importante e algo que é de extrema valia, né? Esse ganho desse conhecimento que
o Leonardo e o Gabriel trouxeram. E aí, quando a gente vai para o ambiente de embarque, isso se maximiza, porque além dessa troca de ideias, tu está num ambiente confinado, né? Que aí tem toda a questão, como o Gabriel trouxe, né? De tu estar te sentindo bem, de não estar te sentindo bem, dos cheiros, e a expectativa da pesca. E como as embarcações elas são pequenas, a tua posição também, né? Pode atrapalhar ou não, e o resultado da pesca, obviamente, vai interferir no bom humor do mestre. Então, tu também tem todo esse trabalho, e aí tem esses detalhes, como o Gabriel trouxe, né? Olha, é melhor tu chegar antes do que chegar meia hora antes do que chegar 1 minuto atrasado, porque ele vai embora, e não só ele vai embora, ele vai ficar chateado que tu não foi, porque tu falou que tu ia ir. E isso são pequenos detalhes que como o Leonardo trouxe, isso aí não vai estar em livro nenhum, né? Mas que é a base do sucesso dessas iniciativas, né? Então é muito positivo ver todo esse crescimento do projeto e fruto dessa boa relação que vai sendo criada nesses momentos que, embora sejam de coleta de dados, eles envolvem toda uma relação social que é muito complexa. Mas queria agradecer muito a equipe do PET Biologia, muito legal mesmo estar aqui comemorando com vocês, e, bom, super feliz. Obrigadão mesmo. Eu queria fazer um comentário, complementando o que o Federico falou agora, que quando a gente entra na graduação, muitos colegas meus já acabaram manifestando isso, né, que gostam mais de bicho do que de gente, que o negócio é trabalhar com os bichos, né, não sou de humanas, eu quero abraçar a árvore, eu quero salvar golfinho. E por mais que a gente trabalhe com os bichos, né, o ser biólogo de gente também acaba fazendo parte do trabalho, né? Então, uma coisa que a gente vai aprendendo no cotidiano é as relações pessoais, né? Como é que a gente pode trabalhar isso dentro da conservação, né? Dentro da pesquisa com os animais, né? Então, é uma coisa que é muito multidisciplinar, que a gente tem construído, tem avançado nisso também. Então, finalizando a minha fala, quero agradecer ao PET pela organização, aos meus colegas, Gabriel, Federico, a Júlia, que está aí também, camuflada, e parabenizar o Gemars por toda a caminhada nesses 30 anos, todos os avanços, todos os projetos já feitos, todas as contribuições já feitas à pesquisa e à conservação. É isso, né? Conservação não se faz sem as comunidades locais, né? É bem legal isso que o Federico falou, né? Porque vocês querem a informação, mas vocês estão buscando informação em uma pessoa, né? Não é no Google, assim, que a gente chega e só digita o que quer, né? É uma pessoa que tá ali que... enfim. Parabéns pelo trabalho, gente. Parabéns ao Gemars pelos 30 anos. Muito obrigada aos palestrantes, aos convidados. A palestra vai ficar gravada no YouTube do PET. E, então,